O final de 2022 foi um verdadeiro balde de água fria para as varejistas. As vendas do comércio online, por exemplo, foram 23% menores do que as de 2021. No ano passado, muita varejista utilizou a estratégia de antecipar as vendas, caso de Magazine Luiza. Houve uma diluição de compras no decorrer do mês de novembro. Então, quando chegou na data oficial, ou seja, na Black Friday, as vendas não subiram. No entanto, nós só vamos poder analisar melhor, né, ter mais precisão após a divulgação do balanço do quarto trimestre. Trend Squad capacita você como análise objetiva dos principais mercados. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais e confira diariamente várias dicas no Day Trade e aprenda também uma técnica bastante simples que vai te ajudar a melhorar a sua performance e ter sucesso no mercado. Então não perde tempo, vem para o Trend Squad. O Ibovespa fechou quase estável na sexta-feira, né? O que deu suporte foi a alta de Petrobras, impulsionada pelo petróleo, né? Contrabalançando a queda de Bradesco, né? Alpargatas também, que caiu forte, mais de 20%. Um balanço, né? Bradesco abaixo do esperado, Alpargatas também mais um trimestre fraco. Na cena política, né? Foi um dia mais calmo, mais morno, alguma pausa aí nos atritos recentes, né? Entre governos do Nine e o Banco Central. Aqui fechou com uma variação positiva, ligeira alta de 0,07, mas no dia anterior, na quinta, né, já sinalizou aqui a reversão do 110, né, uma zona muito importante, e aqui o próximo suporte é a faixa do 106,500, né, que eu já havia mostrado aqui, voltar para essa neckline do ombro, cabeça a ombro, né. Então, já sinalizou aqui com o BR 180 na quinta, né, a gente vê numa hora também que o movimento foi pequeno, uma exaustão aqui, né, no 108, então a probabilidade é dele continuar na próxima semana, né? Inclusive aqui, olha, já perto do fechamento ele ainda voltou na mínima da semana anterior, né, que foi o 108, então acabou revertendo. Provável é continuar, a gente tem um inside bar aqui para o Ibovespa, né, trabalhando sombra também, que eu comentei, né, grande possibilidade, a sombra ainda está exposta. Ah, mas eu tenho a média de 200 aqui, não importa, né, se tiver que romper, vai romper. E no mês, né, os padrões aqui baixistas, dezembro, janeiro, falso pimbar, né, do que próximo ao 114, então vai haver aqui teste de sombra. O perigo para o Ibovespa é essa barra grande aqui de novembro de 2020, né, os 94 mil pontos, onde se romper, né, pode refazer boa parte desse vazio aqui, né, caminho dos 80 mil. Então essa é a possibilidade aí para o Ibovespa, né, e mercado, né, ontem repercutindo aí vários balanços, né, com Bradesco, B3SA3, Banco Pan, Alpargatas, né, muito pressionada na sessão com os resultados do trimestre, mais um trimestre fraco, né, e as ações também foram a leilão, né, em função do grau de ajuste, dia negativo também para o setor de viagens, né, com Azul, dia fraco também para Brasil Foods, né, outras empresas apresentaram os resultados, como o TIM também, Uzi Minas, né. Então, ontem um dia mais calmo, né? Ainda aí com os mercados deixaram o segundo plano cabo de guerra entre governo, né, e Banco Central sobre a Selic e metas de inflação, né? Vamos olhar o dólar. O dólar também caiu, né? Alguns ajustes, porque já havia subido forte, né, na quinta-feira, né? Na quinta-feira fechou com 1,71, mostrou exaustão no 5,30, porque nessa zona aqui, né, é onde ocorre a reversão, para voltar em 5,50, né, é a principal resistência, porque ele vai trabalhando aqui, ó, uma bandeirinha de alta, né? Que é aqui em 5,50 que ele amplia movimento, que vai romper. Então, na esteira aí de movimento de realização de lucros, né, mas ainda fechou a semana, né, com fortes ganhos, porque os mercados seguem preocupados com essa possibilidade do Banco Central ceder à crítica de governo, né, sobre conduta da política monetária. Enfim, ele nem sabe o que é que ele está fazendo, né? Para quem votou, parabéns. As coisas só pioram.
Aqui numa hora a gente vê que vai haver mais uma recuperação, né? Porque a barra é muito grande, apesar de que isso aqui, né? Esse padrão aqui é um padrão de reversão. Ele mostrou exaustão e aqui, né? Um gap de exaustão, né? Aqui ontem, né? No 5,28, próximo a 5,30, né? Porque ainda não confirmou aqui a, o vértice, né? Para ampliar movimento. E aqui a gente tem um dark cloud, né? Que vai penetrando na barra grande do dia anterior. Mas aqui vai haver mais um repique, né? Até ele voltar aqui nessa abertura. A gente tem movimento aqui para o dólar ainda até os 5,14, voltar para cá. Mas aqui vai haver uma recuperação ainda, né? Então, na semana ainda fechou com 1,22, né? Tem sombra para voltar a ser testada, que é o retorno aqui no 5,50. E o 5,50 confirma, né, a possibilidade aqui de mastro bandeira, né? Para mim, dólar ainda é R$ 6. Agora, né, a reversão dele acontece em 5 e que pode ainda testar essa barra grande, né? Aqui na faixa de 4,70. Essa é a possibilidade aqui. Semana foi marcada por bastante aversão ao risco, né? Em meio a ataques aí do governo federal ao Banco Central, né? Ou seja, volta aí com os atritos, né, no cenário político, críticas à autonomia da autarquia, nível da taxa de juros, metas de inflação, né? Então, aqui, para mim, né, não tem possibilidade do dólar voltar aos R$ 6, né? A gente vê aqui nos R$ 5 há muito comprador ainda, então a possibilidade dele avançar, né? Bom, e aqui nos setores, né, assim terminou a sexta-feira, setor financeiro, né, Bradesco, resultado fraco, né, acabou arrastando outros papéis do setor, né, é, nas commodities, minério, né, Vale continuou o movimento, e os Minas também que apresentou os resultados, fechou com 2,30, GGBR e Goal foram destaques na quinta-feira, caíram forte, né, ainda assim não conseguiram se recuperar muito ainda, né? Consumo, né, com Arezo, Brasil Foods, né, Alpargatas, né, com os resultados. E aqui os outros setores, né, utilidade pública deu uma recuperação que na quinta também, né, movimento mais fraco, varejo, né, com os resultados aí, os dados do varejo, né, para dezembro, um recuo de 2,6, né. O petróleo fechou em forte alta, né, e foi o que deu suporte aqui, Petrobras, o relatório, né, para o trimestre de produção, é, pouco mexeu com o mercado, né, apesar, né, do recuo no trimestre e no ano também, mas o petróleo ontem foi impulsionado pelo corte na produção da Rússia, né, e que deve contribuir para uma redução da oferta, já afetada também pelo terremoto da Turquia, né? Ela anunciou na sexta-feira que vai cortar a produção, né, em 500 mil barris por dia, o que equivale aí a 0,5%, né, na produção global. Então, com forte movimento, né? Os terremotos na Turquia continuam e provocam um gargalo nas exportações, né, da commodity, e sinalizando uma oferta menor, impulsionando os preços, claro, né? Quanto mais escasso, mais caro. Então, assim terminou a sexta-feira para o Brasil, né? As ETFs, o EWZ, Europa devolveu boa parte dos ganhos, né? Já que na quarta, né, já houve um forte movimento para as ações, com os resultados das refinarias. Na quinta também, com os resultados de AstraZeneca, Siemens, né? E previsão de crescimento para o ano. Nos Estados Unidos, né, o setor de tecnologia foi mais pressionado com os resultados da Lyft, né, que é a concorrente aí da Uber, né? Então, o Nasdaq registrou a primeira queda semanal nesse ano, né? Conta aí desses resultados, a Lyft despencou 36% só, né? E o que causa preocupações, né? Que ela pode ficar ainda mais, né, para trás, né, da concorrente. Índia e China, né? Um setor também para os Estados Unidos ontem que teve destaque foi o setor de energia, né? E aqui no DXY, o dólar
subiu aí, frente à maioria das moedas, né, com a alta dos treasuries, e uma leitura também de expectativa de inflação para os Estados Unidos, né, o que levou o mercado a ampliar as apostas para um juro ainda maior, né, uma taxa de juros ainda maior aí para o Fed acima dos 5%. Isso não é novidade para ninguém, né? Então, essa expectativa, né, aliás, essa leitura, né, aumentou a expectativa por um aperto monetário mais agressivo e o que impulsiona os treasuries e, consequentemente, né, o dólar. Então, aqui eu tenho o mexicano, né, yuan, real, colombiano, né, o franco suíço, o rublo já deu aqui já fez aqui uma correção, né, já deu uma derrapada aqui, o rand sul-africano, né, outro emergente, aliás, aqui é o chileno, aqui é o colombiano, lira turca, né, e peso argentino se encontrando aí, né, que legal, né, aqui na lanterna. Aqui nos setores eu tenho aqui o varejo, né, uma comparação, porque esse é o tema do vídeo de hoje, né, o cenário, né, para o consumo e para o varejo. Porque o final do ano, né, no Brasil foi bem fraco para as varejistas, muitas, né, tiveram assim, uma estratégia de vendas antecipadas, né, e então quando chegou na Black Friday, né, foi um fiasco. A piora das condições financeiras, né, sobretudo deterioração das perspectivas fiscais, né, taxa de juros ainda elevadas, isso vai continuar pressionando essas empresas ligadas ao consumo, né, especialmente as de varejo. Mas não só, né, varejo, roupa e calçado, mas varejo alimentar também. É o que a gente vê aí nos supermercados, não tem muita. As pessoas estão comprando cada vez menos, né? Não está dando. Porque com maior comprometimento de renda também, né, devido ao aumento do endividamento, né, que a gente vê pelos resultados dos bancos, né, o aumento da inflação, tudo compromete o poder de compra, né? Isso não precisa fazer muita conta, né? Então, a inadimplência só aumenta, né? Então, aqui a gente tem o Ibovespa, Arezo, né, que vem caindo aí bastante, né, não consegue uma recuperação. Lelis Blanc, né, que antes era lanterna, agora está aqui em cima, Grendene, Lojas Renner, Soma, né, Soma também estava aqui para cima junto com Arezo, já despencou bem. CIA, Guararapes, né, Magazine Luiza, Via, Alpargatas, né, com os resultados, né, mais um trimestre, né, fraco. Marisa, né, que também já está capengando aí das pernas, né, já está levantando o dedo, e Americanas, né, que agora é a lanterna aqui para os setores. Porque o consumo, né, o setor, o índice setorial, ele é o pior desempenho, que eu já mostrei até nessa semana. Então, aqui eu vou começar com os bancos, né, mas vou também mostrar umas ações aí do setor, né, do índice setorial, ou seja, as ações que têm mais peso, né, que é Ambev, Açaí, Carrefour e Brasil Foods, também teve um desempenho horroroso ontem, né. Brasil Foods, o setor aéreo também, né, foi em dia negativo também para Azul, e outros papéis que também apresentaram os resultados, né. Então, vamos lá, Itaú ele apresentou o resultado, apesar de ter ficado abaixo das estimativas, Itaú surgiu aqui com um gap grande, né, no dia 8, gap aqui de fuga. Então, aqui, né, para a próxima semana, porque aqui ontem houve essa recuperação, né, mas já mostrou exaustão nesse número inteiro. Para a próxima semana, provavelmente vai haver mais um teste aqui. Não acredito que volte nessa barra grande aqui nos 26,50, porque já mostrou exaustão, né? Então, ele pode fazer mais um teste, o papel pode fazer mais um teste nos 26 para fechar o gap na próxima semana. Porque é a segunda vez que ele volta nessa zona de decisão, que é os 27, né, linha mediana do canal que Itaú vai trabalhando, e não consegue ampliar, né? Ele reverte, assim como foi em 20 de janeiro, e agora, né, na quinta-feira, reverteu outra vez, né, um gap aqui de exaustão. Já havia mostrado exaustão na quarta também. Então, a probabilidade aqui, para mim, é voltar nos 23,50. Mas antes, né,
vai haver, provavelmente, mais um teste aqui dos 26. Estão vendo que o movimento é muito pequeno, né? Muito fraco ainda. Então, aqui a gente tem um engolfo, né? Mas esse engolfo é de baixa. Agora vai depender aqui dos R$ 25 para Bradesco, né? Confirmar esses 25. Aqui ainda não me confirma nada, né? Que os fundos mais altos aqui, mas eu tenho um engolfo de baixa. Vai haver mais um teste, provavelmente de 26, né? Conta de sombra também, e número inteiro, até confirmar. Mas eu acredito, né, que o Itaú volte aqui para a faixa dos 23,50. E no mês, né? Porque a barra de novembro é muito grande, né? Só que se Bradesco confirmar aqui essa faixa de 26,50, para mim ele vai a 28. Não chega naquela abertura, porque eu tenho um gap aqui, né, já da segunda semana de novembro, né? E essa barra aqui do dia 11 foi que deu gatilho, foi que confirmou aqui a reversão. Então, a abertura dela está aqui em 27,50. No máximo, refaz movimento até 28 aqui, para Itaú. Essa aí, para mim, é a probabilidade, né? B Bradesco. O Bradesco despencou, né? Foi 8% aqui na abertura, né? O lucro foi de 1,5 bilhão no quarto trimestre, uma queda de 76% na comparação com o mesmo período do ano anterior, então ficou bem abaixo da média, né, das projeções. O que é inadimplência, né? E só aumenta. Quem pegou o dinheiro emprestado na pandemia, né, não vai pagar, não pagou e nem vai pagar. Como eu coloquei ontem, né, no Twitter, está esperando, né? Muitos estão esperando a dívida caducar. Só que eles esquecem, né? A dívida pode até, aliás, o CPF, né? Como vai para o SPC Serasa, né? Dentro de um período, acho que são 5 anos, né? Depois desse tempo, o CPF se regulariza, mas a dívida continua, né? E os juros, né? Comendo nas altas. A dívida não desaparece, né? Para quem acha que isso vai caducar. Lê do engano. Então, aqui, Bradesco, né, do terceiro trimestre não fechou o gap e provavelmente não vai fechar. Eu até mostrei uma entrada, né, entrei aqui ontem nessa acumulação, nesse triângulo simétrico, para quê? Né? O caminho para Bradesco aqui é os R$ 12, é a mínima de 2020, estão vendo aqui, continuação, continuação, né? Então, provavelmente não vai fechar esse gap. Mesmo, né, que faça aqui uma recuperação, para mim, volta em 12,80 no máximo. Então, para a próxima semana, provavelmente, Bradesco continua, vem testar os 12,50, né? Vem a caminho aqui desses 12,30, trabalhando aqui a faixa 50, daqui pode voltar e tentar uma recuperação. Mas olha, continuação forte, continuação forte. Semana, né? Ó, o inside bar, continuação, continuação, continuação. Estão vendo que mesmo com esse movimento aqui, olha, o o oscilador aqui continuava mostrando, ainda mostrava continuação do movimento, né? E mês, né? Então vem a caminho da mínima de 2020. Na verdade, né, eu falei R$ 12, a mínima de 2020 aqui da pandemia é 11,61. Mas como eu já tenho muita sombra aqui nesse número inteiro, eu tenho esse número inteiro antes, provável fazer suporte aqui, reagir nesse número inteiro. E aqui continuação que já havia sinalizado, né? Porque esse movimento de janeiro ainda voltou a se aproximar aqui dos 15,50, não testou, se aproximou. Então ele não conseguiu por simetria repetir esse movimento. E quando eu mostrei essa possibilidade, né, com vídeo, análise, muita gente, né, vem criticar dizendo que é muito. Ah, é muito R$ 12 para Bradesco. É muito, só que não, né? Tem esse vazio aqui ainda para refazer, ó, e pode até chegar aos R$ 11. É impossível? Não. Ninguém pode prever nada, ninguém pode afirmar nada, né?
Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem daqui a algumas horas, né? Mas a possibilidade aqui é de continuação. Então, para a próxima semana, o Bradesco pode começar a semana aqui, né, nos 12,50. Começar ainda renovando o mínimo. Além de Americanas, né? E muita empresa aí também, como a Alpargatas, né? Está se vendo aí negra, né? Mais uma. Então, Itaú, Bradesco, vamos olhar Alpargatas, né? Alpargatas também, fiz uma entrada por conta dessa longa sombra, mas assim, uma sexta-feira, né, já houve aquela descarga na abertura, um gap muito grande, né, na parte da tarde, né, geralmente, quando tem um gap muito grande, na parte da tarde, a ação fica ali engonhando, né, fica de lado. Então, aqui, né, nesse movimento, aliás, Alpargatas, na quinta-feira já havia sinalizado aqui reversão, né, um BR 180, aí confirmou os 12 com a abertura, e aqui os 10,50 nessa barra grande. Mas quando eu tenho uma barra grande e me aparece um candle de longa sombra, eu tenho o quê? Continuação. Então, para a próxima semana, a possibilidade aqui é de Alpargatas continuar e testar os R$ 9. Mas a reversão do papel ainda está aqui embaixo em 8,50. Porque aqui se aproximou, foi 9,17, né? Então, ainda vai testar esses R$ 9 até reagir e tentar este número inteiro. Voltar para cá. Continuação no diário, continuação. O que a gente tem aqui, quando eu falo de gráfico diário, eu não tenho tendência, eu tenho volatilidade, né? E a volatilidade aqui é para o lado vendedor, né? Pressão de venda aqui ainda, principalmente, né? Se a gente olhar para a média de 200, como se ela estivesse pressionando aqui a situação ainda, botando, né? Querendo jogar mais lá para baixo. Semana também, né? Aqui pro papel, continuação ainda. Então, a gente ainda tem o teste dos R$ 9. E o mês de Alpargatas, né? Alpargatas tinha esse movimento aqui até os R$ 12, né? Refazer o vazio que ela tinha aqui até a média. E Alpargatas, né? Agora tem o suporte de 8,50. Ó. Deixa eu botar aqui para visualizar melhor. Que é, né? Esse movimento aqui de 2013, o final de 2013 e o início de 2017. Tá aqui. No entanto, né, o que a gente vê aqui é que a Alpargatas, né, ela só reagiu mesmo em 2019. Foi onde ela conseguiu reverter. Então, aqui, a primeira zona importante é a mínima aqui, o movimento da pandemia, né? Mínima essa que é 15,50. Então, é só aqui, né, nos 15,50 que a Alpargatas vai reverter. Ou movimento ainda, né? Inclusive, ela acumulou aqui, olha, entre maio, né, e outubro de 2022, onde foi ela reverteu, confirmou em novembro. A gente pode ver aqui, ó, gap de fuga e agora um gap de medida, porque ela já tinha dado gatilho aqui na quinta-feira, o PS 180. Então, continuação, né? Mais um prejuízo aí, né, de 21 milhões no quarto trimestre, revertendo o lucro, né, no mesmo período de 2021. Também comunicou, assim como o Bradesco, né, claro, provisionamento, né, de alguns milhões aí, referente a operações com americanas, né, muita empresa aí se vendo negra, né, claro. Mas se a gente pensar bem, né, se a gente parar para pensar, eu gostava muito de passar quando eu passava pelas lojas americanas, né, que via aquelas promoções, três barras de chocolate, 3 por 10. Caramba, né? Eu passava ali, era logo, era entrar e comprar, né, chocolate. Então, hoje, se você pensar, né, porque elas pegavam empréstimo, também a americana estava alavancada pra caramba, né?
pegava empréstimo, não pagava, e onde conseguia esses descontos, né? Só pode. Acho que não precisa pensar muito, né? Vamos olhar azul, né? Dia fraco aí para o setor também, né? Dia fraco para o setor de viagens, né? Já na semana passada eu mostrei CVC e Azul, ó, Azul tem aqui os R$ 10. Ela já havia dado aqui o sinal nesse movimento do dia 3, né? Os R$ 12, mas ela só confirmou a reversão aqui no dia 7. Isso aqui foi o movimento da sexta-feira, né? E aqui na terça-feira é que ela confirmou. Então, aqui, né, a gente ainda tem os R$ 10. Ela provavelmente, né, que a gente vê aqui numa hora, ela vai buscar uma recuperação, que ainda tem continuação, né? Ela aqui ainda vai buscar uma recuperação, né? Vai voltar provavelmente nesses 9,50 até confirmar movimento. Ó, semana. Apesar dessa recuperação que ela tentou aqui, né, que foi o retorno nos 12, o OBV continuou apontando para baixo, continuou caindo. Isso aqui está orientando, né, está te orientando, está te alertando. Só, olha, esse movimento, né, não tem força, vai continuar. Foi o que aconteceu. E no mês, né, a mínima da pandemia é 8,74, foi o que ela testou ontem, por isso entrou a pressão de compra. Mas aqui, movimento de janeiro é um sidebar, é uma continuação. Que a gente vê aqui, ó, é uma divergência escondida para azul. Fundos mais altos, né, no oscilador, mas o preço continua caindo. Então, uma divergência escondida. Agora, né, para onde pode ir azul? Aqui, né, ela ontem fez mínimo em 8,36, ou seja, ainda não confirmou os 8,50. Agora, né, a azul provavelmente vai testar ainda o número inteiro, 8, né, se não for menos. Como é que a gente pode, como é que a gente pode projetar aqui? Bom, aqui no mês tem um inside bar, né? Eu pego aqui, ó, o 100%, né, de azul está no 6,95, ou seja, azul ainda pode renovar a mínima nos R$ 7. Por enquanto, a gente tem o 8, né? Aqui, a possibilidade pode ser 9,50 para a próxima semana, continuar a recuperação, e depois, né, aqui a faixa de R$ 8, até tentar maior movimento. Mas o 100% desse inside bar está em 7 ainda, porque aqui eu tenho uma divergência escondida. Então, no mês, né, onde você vai encontrar tendência? Saber qual é a tendência de um determinado papel? É semana ou mês. E agora vamos olhar em 9 meses, né? O de 3 estava muito bonito, vamos olhar de 9, ó. Trabalhando aqui sombra da pandemia, né? Movimento da pandemia. Na pandemia, foram 58%. Aqui o final, né? Que conseguiu uma recuperação. Aí janeiro de 2021 começou. E ó, só derrapa. Para o setor também fica complicado, né? Porque o último resultado também não foi muito favorável. Tudo porque, né? Não só a situação contra a Rússia e a Ucrânia, né? Porque se o combustível aumenta, também vai piora a situação, né? Para as companhias. E tem a variação cambial também, porque tudo é em dólar, né? Então, não sei se o resultado vai ser lá grande coisa, né? 16 de março aí para Azul, né? Mas aqui a gente vê continuação aí para
para azul, né? Vamos olhar Banco Pan também. O Banco Pan também apresentou resultado, né? Mas resultado também que não agradou muito, né? Na semana. Aqui um falso pimbar, né? Na faixa aqui dos 5,50. Só que o Banco Pan conseguiu reagir na sexta-feira, né? Aqui nos R$ 5, número inteiro. Então, aqui, né, as médias se cruzaram, porque ele confirmou 5,50, mas agora está voltando. E é aqui que ele vai reverter, né? Estão vendo que anteriormente formou um fundo duplo, em 5,50 reverte para refazer movimento e se aproximar dos R$ 6. Essa é a primeira resistência importante aqui de Banco Pan. Mas ainda vemos pressão vendedora, né? Tudo vai depender desse nível aqui agora para o papel. Semana, ó, ainda a continuação, vai tentando aqui, né, ampliar movimento, vai depender muito desses R$ 6, por enquanto 5,50, né, até se aproximar desse número inteiro. E no mês também ainda continuação. O Banco Pan está reagindo uns 5, porque a gente tem esse movimento aqui de junho de 2020, né, a abertura, a barra é muito grande, a abertura em 5,18, justamente onde parou aqui na sexta-feira, né, próximo aqui a esse nível. Então, se Banco Pan, né, não ampliar movimento, que é o 5,50, ele vai continuar até a mínima aqui da pandemia. Mínima essa, né, que foi 13,78. Então, o próximo suporte aqui para Banco Pan, né, é R$ 4. Essa é a possibilidade aqui, porque esse último movimento aqui, que foi entre julho e outubro de 2020, a recuperação foi muito pequena, né? Muito pequeno, estão vendo que nem aqui no mês não deu muita reação, né? Nos fundos mais altos, mas o preço continua caindo, então essa é a continuação. Então aqui, né, ele foi no máximo a 7,50, e aqui ele já foi próximo aos 10, né? A gente tinha aqui movimento em R$ 10, 9,50, né? Aqui o movimento foi muito menor, então isso já me sinaliza também uma continuação, né, uma bandeirinha aqui de baixo. Portanto, né, o próximo suporte de Banco Pan, se não superar os 5,50, R$ 4. Então, ele termina o movimento e aqui é que pode fazer suporte para tentar recuperação. É daqui que ele pode confirmar os 6, com essa possibilidade aqui. Aqui é que pode tomar suporte, né, para confirmar esses R$ 6. Porque a gente tem essa barra grande aqui de março, né, a abertura dela em 8,25, e ele tentou fazer isso aqui nesse movimento, não conseguiu. Então, pode, ao fazer suporte em 4, é que pode tentar essa abertura. Esse é o próximo suporte aqui. Inclusive, né, se aproximando também da barra grande de maio de 2019. Abertura aqui em R$ 3. Mas aqui, olha, ainda me dá a continuação. Próximo suporte, né, a gente tem movimento aqui, no nível da pandemia, R$ 4 aqui para Banco Pan. Tá muito ruim, né? Muito papel aí, ruim mesmo, né? Mais venda do que tudo. Porque quando há um repique, é bem pequeno, né? E a gente também nunca sabe qual vai ser a dimensão do movimento. Há uma probabilidade, mas nem sempre aquilo, né, o movimento, né, vai até ali aquele nível que a gente, né, vê grandes chances de voltar, né? Assim, tanto para compra quanto para venda, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque se aparece alguma coisa também para o fim de semana, né, que geralmente acontece, quando acontece é domingo, quando sai alguma notícia relevante, na segunda-feira já muda todo o cenário, né? Portanto, é como eu digo, né, day trade é difícil? É, mas é muito melhor, é muito mais tranquilo. Brasil Foods, né, que também despencou aí, né, corrigiu bem na sexta-feira, 6,69, porque até a quinta, né, voltou a R$ 7, mas, ó, já havia mostrado exaustão na quarta, quinta uma estrela cadente, e acabou confirmando aqui o 100%, né, voltou a 6,50.
Continuação, continuação, né? Ó, o que que a gente tem aqui? Média flat, né? Porque a barra que deu o gatilho foi essa aqui, logo após a abertura. Então, a barra é grande. Provavelmente, né, a Brasil Foods vai tentar indo R$ 7 até confirmar movimento. Ó, olha a semana, né? Já tinha aqui pressão de venda e uma continuação, ó, continuação. As médias começam a se cruzar, me dando continuação. Então, o repique aqui vai ser pequeno se houver. Porque a Brasil Foods, né, eu até mostrei também uma entrada aí no Twitter, quem quiser acompanhar mais dicas de day trade, entradas, né, análise, quem quiser análise também, me acompanha lá no Twitter, né, onde eu mostro mais, tem mais conteúdo, porque Instagram tá meio morto, meio a favor. Janeiro, um inside bar, né, continuação aqui para Brasil Foods. Agora, se a gente olhar em 3 meses, ó, o próximo suporte de Brasil Foods, né, se confirmar esses R$ 7, né, enquanto é o suporte que vai tomando aqui, nós temos esse movimento aqui, suporte, né, em abril de 2005. Abril não, né? Julho, né, que foi aqui, a abertura foi 6,35, é por isso que ainda não confirmou, porque eu tenho essa barra grande, tenho aqui o gap, né? E aí, se não confirmar, nós temos Brasil Foods em 5,50. Foi essa pequena acumulação aqui, né? No início de 2005. Porque até no mês, olha, já me dá também. Já me dá, não. Continua me dando continuação, né? Então, essa é a possibilidade. Aqui, movimento da pandemia, né? Então, o Brasil Foods só reverte aqui em cima dos 14 ainda. Provável, né, na semana, tentar o 7 outra vez, né, que é a faixa de 6,80, que a barra é grande, mas se não ampliar, né, continua. Bem fraco aí para os frigoríficos, JBS também, né, anda bem ruinzinha das pernas, né. Outra que reportou resultados foi TIM. Olha, TIM começou aqui com forte movimento, 3,89, né, reportou lucro de 538 milhões no quarto trimestre, né, mas queda, representa queda de 47%, mesmo período de 2021, né, comparação anual. Aqui o que a gente vê a gente tem uma divergência aqui de alta, né, no entanto, a TIM, né, ela só vai reverter aqui em cima ainda, né, se confirmar 11,50. Deixa eu tirar essas zonas aqui, porque é aqui que ela reverte. Então, qual que é a probabilidade aqui para a próxima semana? Eu acredito que como a barra é muito grande, né, essa divergência não vai ser acionada de primeira. Então, ela vai tentar, vai voltar aqui na abertura dela, que é 10,80, né? Porque aqui já vai me orientando, né, que o movimento pode mudar, mas eu ainda não tenho uma reversão. Então, é bem provável voltar aqui ainda nessa abertura. Na verdade, né, a abertura aqui foi 10,80. Como a gente não tem o número inteiro antes, né, pode ser aqui ficar pelos R$ 11 para tentar reverter, que é a faixa de 11,50. Ó, porque aqui numa hora o movimento é forte, né? O OBV foi se cruzando também com a barra grande. Vamos ver semana. Ó, semana, né? Eu tenho máxima da semana anterior, que é aqui do final de janeiro, né? Eu tenho sombra, vai depender aqui de 11,50, mesmo porque, né, foi o vértice aqui de TIM, topo duplo, foi justamente aqui, então ela tá voltando para trabalhar esse vértice. E a TIM, né, o principal suporte dela, né, porque ela ainda pode testar os R$ 10 aqui, né, até ampliar movimento. Aqui o sinal, né,
O histograma ainda não deu sinal, mas o OBV já cruzou aqui, já confirma a continuação. Então, a TIM, né, o máximo que a gente tem é 11,50, porque a TIM, né, ainda tem teste aqui dos R$ 10. Tem barra grande aqui próximo a esse nível, né? Só que a reversão só acontece aqui embaixo ainda. Eu tenho aqui outubro de 2018 e tenho também maio, né, maio e junho de 2019. Tudo aqui na faixa de 9,50. É aqui que ela vai reverter. É aqui que é a reversão da TIM. É aqui. É aqui que acontece a reversão. Ela ainda tem aqui a faixa, né, de R$ 10, 10,50. Deixa eu botar aqui. Eu tenho barra grande aqui, né? Ainda tenho suporte por aqui. Ela ainda não testou, pode testar, até tentar maior movimento. Em 11,50 que ela reverte. Então, como a barra é grande, né, é provável continuar número inteiro até ampliar.